Olá, seja bem-vindo a mais um de nossos tutoriais. Neste vídeo iremos demonstrar como é possível fazer a recuperação granular do Active Directory e seus objetos e atributos a partir de um backup agentless, ou seja, de um backup de uma máquina virtual VMware ou Hyper-V, realizado pelo Arcserve UDP sem a utilização de agentes. Para demonstrar esse conceito, possuímos aqui em nosso laboratório duas máquinas virtuais, ambas com a função de Domain Controller do Active Directory instalada, sendo uma delas baseada no VMware vSphere e a outra no Microsoft Hyper-V. Para proteger uma máquina virtual sem agentes usando o Arcserve UDP, é preciso criar um plano do tipo Host Based Agentless Backup. Para isso, basta acessar a opção All Plans, clicar em Add a Plan e selecionar como tipo de tarefa a opção Backup Host Based Agentless. Após fazer isso, basta definir quem será o servidor proxy, ou seja, a máquina responsável por interagir com o VMware ou com o Hyper-V para realizar esse backup. Geralmente aqui se utiliza o próprio servidor onde está instalado o Arcserve UDP, ou seja, aquele que irá atuar como servidor de backup, e então adicionar as máquinas virtuais VMware ou Hyper-V que deseja proteger dessa maneira. Após a criação do plano, basta executar os backups normalmente. Neste caso, tenho as duas máquinas que mencionei com um backup em execução. O que eu quero apenas reforçar é que esse backup ele é feito sem agentes, ou seja, não há absolutamente nenhum software Arcserve instalado dentro dessas máquinas virtuais para a realização desse backup, como é possível ver na lista de programas instalados e também aqui nos diretórios de Program Files. O mesmo se aplica para a máquina que está no Hyper-V. Aqui também não há nenhum agente instalado e nenhum arquivo da Arcserve nos Program Files. Ainda assim, o backup é realizado com sucesso através da integração que existe entre o Arcserve UDP e esses dois hipervisores, permitindo que, através de APIs, seja orquestrada toda a operação desse backup, através dos snapshots. Para simular a recuperação do Active Directory, farei algumas modificações, agora que os backups já estão sendo concluídos. Para isso, irei primeiro adicionar, na verdade, alterar algumas propriedades do usuário Administrator. Removendo, por exemplo, a sua descrição e removendo este usuário de um dos grupos a que ele pertence, um grupo chamado Test Group. Em seguida, irei aplicar as modificações e clicar em OK. Também irei apagar um usuário chamado testAD_restore. Irei também apagar um grupo chamado helpdesk. Por fim, irei apagar duas contas de computador, FSHA Appliance e W2K12. Agora que fiz essas modificações, o que eu irei fazer é iniciar o processo para a recuperação granular desse conteúdo do meu Active Directory. Para isso, utilizamos um utilitário externo para abrir o arquivo ntds.dit, que é o arquivo do banco de dados do AD,
protegido a partir desse backup agentless do Arcserve UDP diretamente do backup. Para fazer isso, apenas é preciso primeiro expor o conteúdo do backup como uma unidade de disco no servidor onde o Arcserve UDP está instalado através da função de montagem do ponto de recuperação, ou Mount Recovery Point, no termo original em inglês. Essa função nada mais é do que uma forma de tomar um volume que está dentro da imagem que foi gerada pelo backup agentless do Arcserve UDP, que está armazenado dentro do repositório, e expor esse volume como uma unidade de disco qualquer aqui no meu servidor de backup. Esse processo não realiza qualquer tipo de recuperação de dados, até mesmo porque ele é instantâneo, como vocês verão na sequência. Então, eu vou clicar sobre a VM que possui o Active Directory, da qual eu desejo recuperar alguns atributos ou objetos. Será carregada, então, a interface do agente do Arcserve UDP instalado aqui no meu servidor de backup, ou seja, no servidor onde o Arcserve UDP está instalado. Não há, e repito, continua não havendo, qualquer componente da Arcserve instalado dentro das máquinas virtuais, nem no VMware e nem no Hyper-V. Então, continua aqui sem absolutamente nada da Arcserve instalado lá dentro. Este agente ele se encontra no servidor de backup e ele vai ser utilizado para montar esse volume da minha máquina virtual W2K12VM1, que é a máquina virtual que possui o Active Directory. Então, eu vou acessar a opção Mount Recovery Point. E a partir de qualquer backup, seja ele full ou incremental, eu vou selecionar o volume onde se encontra o arquivo ntds.dit. No meu caso, eu mantive a configuração padrão do Active Directory, que coloca esse arquivo no caminho C, Windows, NTDS. Caso você tenha modificado a configuração do AD durante a criação, você deve montar o volume aonde foi gravado o arquivo ntds.dit. No meu caso, é o volume C mesmo, então vou selecioná-lo na lista e clicar em Mount. Na sequência, eu devo selecionar uma letra na qual eu desejo montar aquele disco. Vou montar na própria letra Z, que está disponível. Como é possível visualizar, eu não tenho nenhum volume aqui, nem compartilhamento de rede usando a letra Z. Poderia também utilizar um diretório para montar esse conteúdo. Qualquer pasta vazia pode ser utilizada como destino. Caso o backup esteja criptografado, como é o meu caso, é preciso fornecer a senha de criptografia. Então, clicar em OK. Uma vez montado o volume, eu já posso acessá-lo diretamente aqui pelo Windows Explorer. Então, eu já estou navegando dentro dos backups. Notem que o processo foi instantâneo, e eu já tenho aqui como navegar até o ntds.dit a partir dessa imagem que foi montada. Então, é neste momento que eu vou utilizar o utilitário de recuperação granular do Active Directory fornecido juntamente com a solução. Eu tenho aqui um atalho na área de trabalho criado para o Arcserve AD Object Level Restore. Caso você não tenha o atalho, esse utilitário se encontra no seguinte diretório: C, Program Files, CA, Arcserve Backup Client Agent for Windows, e o nome dele é cadrestore.exe. Ao abrir esse utilitário, eu devo fornecer o caminho para o arquivo ntds.dit lá dentro do volume que eu montei. Para isso, eu vou clicar em Open e navegar até o diretório Z, Windows, NTDS, que é onde se encontra o arquivo DIT. Então, abri-lo com a opção Open e depois clicar em OK. Rapidamente será exibido
o conteúdo desse meu Active Directory, com toda a árvore e os objetos disponíveis para restauração. Então, eu irei desfazer aquelas modificações que eu fiz. Vou iniciar restaurando os computadores, o FSH Appliance e o W2K12. Vou restaurar também aquele grupo do Exchange que foi apagado, chamado Helpdesk. E no Container Users, vou restaurar aquele objeto test_AD_restore, aquele usuário que foi apagado. Além disso, dentro do meu usuário administrator, eu não quero restaurar o objeto completo, pois eu alterei apenas alguns atributos específicos. Então, eu vou restaurar apenas aqueles atributos que eu modifiquei. O atributo description e o atributo member_of, que contém as atribuições de grupo lá do administrator que pertencia ao grupo test group e foi removido. Após selecionar os itens que eu desejo restaurar, basta clicar em Restore. Uma vez concluída a recuperação, será exibido um report dizendo se ela foi concluída com sucesso ou não. Clicando em Report, seriam exibidas informações mais detalhadas. Eu vou clicar em OK. E apenas para que não reste dúvidas, gostaria apenas de enfatizar que este servidor, onde o Arquiserve UDP está instalado, não é um servidor do Active Directory. Esse processo de recuperação ele é feito totalmente de forma remota. Então, se eu abrir aqui as funcionalidades, as funções do Windows atribuídas a este servidor, eu verei que ele não está com os serviços do Active Directory instalado aqui no meu servidor Manager. Voltando agora, então, lá na minha máquina virtual do VMware, a qual continua não tendo nenhum agente do Arquiserve instalado. Se eu clicar aqui no F5, eu já vou ver ali as minhas contas de computador restauradas. Elas voltam desabilitadas, mas eu posso simplesmente habilitá-las aqui. Já verei também aquele grupo do Exchange, que é o Helpdesk. Aqui em Users, se eu der um F5 também, eu verei lá o meu test_AD_restore, também vem desabilitado. E a minha conta Administrator já está novamente com a descrição original e já faz parte novamente do meu test group. Ou seja, todos esses objetos e atributos foram restaurados com sucesso a partir de um backup agentless e foram restaurados de forma agentless, uma vez que eu continuo não tendo nenhum agente da Arquiserve dentro da máquina virtual. O mesmo vale para o Hyper-V. Então, se eu repetir essas mesmas modificações, eu vou fechar aqui o meu utilitário. Lá no meu Hyper-V, eu vou realizar essas modificações, vou remover o usuário aqui, a test_AD_restore. Posso até remover um outro usuário aqui, migration, e um ID estranho ali. Vou restaurar, vou remover também aqui novamente a descrição do administrator. Vou remover aqui o e-mail. Vou remover ele de outros grupos aqui também. Vou remover ele do backup operator. Vou remover ele desse test group. Vou apagar aqui um outro computador chamado Production. Aí vou remover aqui um outro grupo, Public Folder Management.
Então, o mesmo processo se aplica para o backup de um Hyper-V. Eu vou desmontar o volume aqui da minha W2K12 VM1, que é a VM do VMware, clicando em Desmount. Vou selecionar aqui na lista a W2K12 VM2. Eu ainda estou conectado aqui no agente do Manager, do servidor de backup. Caso eu tivesse fechado e não ainda estivesse com ele aberto, lá pelo console unificado, eu poderia simplesmente clicar em cima da VM W2K12 VM2 e ele abriria já o agente aqui no servidor de backup configurado ali para navegar no conteúdo daquela máquina virtual. E aí eu vou repetir o processo. Mount Recovery Point. Vou montar o volume C, vou montar esse volume na letra Z. Então, minha unidade Z já se encontra aqui. Vou abrir novamente o meu utilitário de recuperação granular do AD e vou navegar até o arquivo ntds.dit, lá no volume que eu montei. Já consigo explorar o conteúdo desse meu AD. Vou restaurar ali o computador Production, que foi apagado. Vou restaurar o grupo Public Folders Management. E lá em Users, usuário test.ad restore. Embaixo de Administrator, eu vou restaurar o e-mail, a descrição e o member.of. Clicando em Restore, a operação já vai ser concluída com sucesso. E agora, acessando a minha VM aqui no Hyper-V, eu já devo ser capaz de visualizar novamente os itens restaurados. O meu servidor Production. Tenho que apertar F5 aqui, então o meu Public Folder Management. Test.ad restore. E os atributos aqui do Administrator. Com isso, demonstramos que é possível realizar a recuperação de objetos e atributos do Active Directory a partir de um backup realizado de forma agentless, ou seja, sem agentes, usando o Arcserve UDP, e que esse restore também ocorre de maneira agentless, já que não há qualquer agente de backup do Arcserve UDP ou de qualquer solução Arcserve instalado dentro dessas máquinas virtuais. Elas realmente são acessadas e administradas remotamente durante esse processo de backup e restore. Obrigado por assistir a este tutorial e até a próxima.